Paz do Senhor a todos. Louvo a Deus pela vida do pastor Isaías, nosso pastor presidente, pastor Pedro, nosso vice, o dirigente do culto, demais companheiros, dirigentes de congregação, todos vocês, irmãos, que vieram a este período de consagração, de oração, adoração a Deus nesta manhã. Estamos aqui para adorarmos ao Senhor. Louvo a Deus pela vida da Manueli, que congrega conosco na Vila. Eu falei domingo, terça nós vamos dar uma palavra, mas vocês não vão ter coragem de ir lá. Mas a Manueli teve. Aproveitando, a Manueli, esposa do irmão Elielso Polini, são os melhores distribuidores de produtos de material de limpeza para a igreja. Tem tudo, tapete, fica aqui pertinho da dinâmica aqui, né? Os irmãos que, quem sabe, não tem um distribuidor, só falar com o irmão Elielso e a Manueli. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Ruth, capítulo 3, versículo 18. Pastor, mas essa palavra é para o círculo de oração, para um dia de círculo de oração. Mas o irmão Mursa ontem começou falando sobre Ana, e eu senti de falar esta palavra nesta manhã. Diz assim, Ruth capítulo 3, versículo de número 18. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Amém? Podeis assentar? Queridos irmãos, esse texto, queridos, é muito rico, muito maravilhoso, e nele nós estaremos aprendendo sobre como não tomarmos uma decisão precipitada. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, nesse texto, o desenrolar dos mistérios divinos, o quanto a sua providência, em uma situação difícil que envolvia o que estava envolvendo. É uma família cuja situação fora criada devido a uma decisão precipitada do líder daquela família, quando as coisas não estavam andando muito bem naquela cidade, naquela terra, na cidade de Belém. Se aquela família vivesse nos dias ou no tempo de Salomão, quem sabe não teria cometido um tão grande erro de deixar a cidade quando as coisas não estavam boas. Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito assim, que há tempo determinado para todas as coisas e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, e assim vai a palavra. Então, lá no Salmo 90, versículo 12, lá Moisés ora dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, querido, nós precisamos entender a maneira que Deus trabalha em nossas vidas e saber usar a nossa vida conforme o tempo ou a situação que Deus determina. Se hoje você está chorando, amanhã você vai sorrir. Se hoje você está colhendo, é porque você plantou ontem. E se você não plantou, plante para colher. Vai chegar o tempo de você plantar para você colher. Então é maravilhoso, é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Então, queridos, hoje nós não temos Salomão, né? Mas nós temos o Espírito Santo do Senhor, que Jesus enviou para não deixar nós errar na nossa caminhada. Quando olhamos para as palavras de Jesus lá em São João capítulo 14, versículo 26, Jesus disse para os seus seguidores, para os discípulos: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então hoje, querido, nós só erramos se nós quisermos.
16:33, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, queridos, o que fazermos para não tomarmos uma decisão precipitada em nossa vida? Precisamos tão somente sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós cristãos, principalmente nós obreiros, que estamos na frente de um trabalho, nós precisamos muito buscar a direção e a orientação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque sozinhos, queridos, nós não vamos vencer. Mesmo que nós sejamos intelectuais, inteligentes, tenhamos uma sabedoria, quem sabe natural, porém sozinhos nós não fazemos nada. Sem o Espírito Santo, sem Jesus, nós não fazemos nada. Vemos lá em São João, no capítulo 15, há um versículo lá, parece que é o versículo 5, diz: Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, que sozinhos nós não venceremos. Até porque, quando olhamos para a Bíblia, lá em Efésios 6, 10 a seguir, do 6, 10 a 12, nós vemos ali que o apóstolo Paulo, ele nos fala de uma guerra terrível, uma batalha espiritual que é travada contra a igreja do Senhor, contra aqueles que querem andar diante de Deus, contra aqueles que servem a Jesus. E ali o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Resistir o diabo, porque ele fugirá de vós. Fala ali que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os príncipes das trevas deste século aí, contra o inimigo, né, que opera nas regiões celestiais. Então, queridos, nós, a igreja do Senhor na terra, todos os dias, nós vivemos e viveremos em uma constante batalha. Muitas das vezes, eu já disse que eu tenho medo quando as coisas estão, parece que calmas. Parece que quando tudo está bom, parece que não está bom. Porque o inimigo sempre vai colocar algo, se as coisas estiverem bem, principalmente quando a obra, se a tua igreja está marchando bem, está prosperando, vigia, seja prudente, porque você vai passar por uma dificuldade, por um problema. Porque nós estamos, queridos irmãos, na escola do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos ensina. Mas a palavra de ordem desse texto que eu tenho lido nesta manhã é: sossega. Aleluia. Olha para alguém que está ao teu lado e diga: sossega. Não sei por que estou falando esta palavra hoje, mas sossega, pastor Isaías. Jesus está no caso. Lá, a situação, Noemi diz: Ruth, sossega. Boaz está no caso. Ele não vai ficar quieto enquanto ele não resolver o teu problema, que é o teu casamento. Aleluia. Jesus está no teu caso, querido companheiro, dirigente de congregação. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que o país esteja enfrentando crise, o estado, a cidade, mas Jesus está no teu caso, Jesus está no nosso caso. Então sossega, descansa, espera no Senhor. Tá? O esperar é uma das coisas mais difíceis no cenário da nossa vida. Por exemplo, o esperar na fila de um banco é difícil. O esperar por uma mesa num restaurante é difícil. O esperar por um voo atrasado no aeroporto, por um ônibus na rodoviária é difícil. E quando se trata de esperar por uma solução divina, parece que a coisa é mais difícil. Parece que a coisa fica que nem uma borracha, estica, né? Se você tem uma promessa de Deus, se Deus diz: eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer isso, e o janeiro já chegou, e o fevereiro já chegou, e está chegando março e não aconteceu, e vai esticando, mas quem sabe vai esticar até o dia 31 de dezembro, no dia 31 de dezembro você vai receber a vitória. Mas sossega o teu coração, meu querido, descansa no Senhor, aleluia, Jesus está no caso. Então, por vezes, queridos,
Deus trabalha em nossas vidas, nos nossos assuntos, nos nossos problemas, de uma maneira que é difícil de nós entender. Nós vemos que o pastor Isaías ontem leu a abertura da semana de consagração, dizendo que o nosso Deus é um Deus que confunde as coisas. É um Deus que confunde as coisas. Ele trabalha do seu jeito. E quando eu olho para a Bíblia, no Salmo 115, versículo 3, lá o salmista diz: mas o nosso Deus, Ele está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então, irmãos, o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Nós somos o barro, nós somos o vaso, Ele é o oleiro. Ele trabalha na minha vida do jeito que Ele quer, trabalha na tua vida do jeito que Ele quer, para deixar você do jeito que Ele quer. Aleluia. E às vezes Ele permite que você passe por um processo difícil, porque Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer fazer você entender que Ele é Deus na tua vida e que Ele sabe te endireitar. Aleluia. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Sossega, meu querido. Ele está no caso. Ele vai resolver o problema. Ele vai solucionar o problema, mas é do seu jeito. É na sua hora. E daí o mistério. Nós somos o vaso. Nós somos o barro. Nós somos o filho. Ele diz: filho, você vai ter que esperar. Hoje eu tenho que atender o José Vicente. Amanhã eu atendo o Gomes. Depois da manhã eu atendo o Realdir. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. É na sua hora. Quem sabe você está vendo a igreja do teu companheiro prosperar. Está indo, que é uma beleza. Jesus está abençoando, está prosperando. E você está perrengueando. Você está se arrastando. Mas há tempo de chorar. E há tempo de sorrir. Aleluia. Há tempo de cavar, de buscar. Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo errado? O que eu preciso mudar para você me abençoar? Deus, há tempo de pedir. Mas há tempo de Deus responder a oração. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e não sabes. O que eu sei fazer comigo, o que você sabe fazer contigo. Você faz tudo o que você sabe, mas o que você não sabe o que vai acontecer naquela igreja, é Deus que sabe. O nosso Deus é um Deus de mistério, meus queridos irmãos. É um Deus poderoso. É o Deus que está no nosso caso. Aleluia. Sarai se precipitou quando Deus fez a promessa que ia dar ao Isaac. Quando fazia 11 anos, ela quis ajudar, colocou a mão no relógio de Deus, no tempo de Deus. Mas não era aquilo que Deus queria. Deus disse: você vai ter que esperar mais 14 anos. Deu o que ela queria. Mas Deus queria abençoar do seu jeito. Deus tem algo melhor para a tua vida, meu querido. Sossega o teu coração. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. E você está vivendo o tempo de Deus. Queira ou não queira, irmãos, nós temos que entender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que saber que o dono da obra é Deus. O dono da lavoura é Deus. O dono da seara é Deus. O dono da igreja é Deus. É Deus. E Ele está interessado em nos abençoar. Mas é no seu tempo. Então sossega, a mensagem é muito rica. Sossega, quieta. Jesus está no teu caso. São momentos, queridos, que muitas vezes nós, obreiros, nós atrapalhamos o trabalhar de Deus, muitas vezes, quando nós tomamos uma decisão natural, através da nossa sabedoria, muitas das vezes nós
atrapalhamos o trabalhar de Deus. Eu estou aprendendo a dirigir igreja. Trabalhei com o pastor Elias 20 anos, com o pastor João Apóstolo 2 anos, com o pastor Antônio Neto 2 anos. Me ensinaram muito. Hoje faz 10 anos, 11 anos que estou dirigindo igreja. A gente faz cada coisa errada na igreja, irmão, no púlpito às vezes, no trabalho. E cada coisa errada que nós fazemos, nós aprendemos a consertar aquilo que nós estamos fazendo errado. E uma coisa que eu vejo que nós erramos muito, às vezes nós temos um problema para resolver, estamos pedindo uma solução para Deus, e o pregador que é convidado para pregar, ele chega e prega a palavra, e Deus usa de uma maneira poderosa, e quando termina a mensagem, em vez de nós levantar as mãos, abençoar o povo, dizer que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, nós queremos remendar as coisas. Nós queremos ditar regra para a igreja, aproveitar o gancho. E daí nós estragamos tudo. Então, queridos, temos que aprender a não tomar decisões precipitadas, não fazer coisa errada. Deus já trabalhou. Por que que eu, pastor Eliseu? Por que que eu, Eliseu? Vou querer colocar o dedo, a mão naquilo que Deus já fez. É só abençoar o povo. Então abençoa o povo, querido, abençoa, e as coisas vão acontecer da maneira que você precisa e quer, deseja o teu coração. Então tem hora que nós precisamos sossegar o coração. Então a precipitação é algo que está acabando, ou afetando a liderança de muitos obreiros e de muitos líderes. Eu disse que lá em Efésios 6,10 o apóstolo fala de uma guerra espiritual que é travada contra nós cristãos, contra a igreja. E meus queridos companheiros, todos nós estamos aqui nesta semana de consagração, buscando a Deus pela prosperidade das nossas igrejas. Adorar a Deus, mas o certo para Deus abençoar, não é isso, pastor Isaías? Para Deus abençoar a igreja, para Deus abençoar o campo, a sede, as congregações, um está orando pela igreja do outro. E nós estamos buscando a Deus, mas eu disse que nós vivemos numa guerra espiritual, né? Mas por que, queridos? Quando surge um problema na nossa igreja, no departamento, qual que é a primeira reação nossa? Surge um problema que você não queria que acontecesse no departamento. O que nós chegamos, muitas vezes, chegamos detonando tudo, né? Deus me colocou lá para abençoar a igreja, para abençoar o líder do departamento. Surgiu um problema e eu já tomo aquela decisão precipitada, já chego detonando tudo. Já quero trocar o líder do círculo de oração, a líder do círculo de oração, o líder da mocidade, o tesoureiro, fazer isso e mais aquilo. Será que você não é falho também, meu companheiro? Será que você não tem erro? Você é 100% perfeito, você nunca erra? Você chega na hora do culto todo dia, na hora certinha? Tá? Ou você chega às vezes atrasado 10, 15 minutos. Será que a tua líder não pode errar também? É uma guerra espiritual, queridos companheiros. Nós precisamos entender que o diabo, ele quer dividir a igreja, ele quer atrapalhar, ele quer colocar aquele que está de bem com nós contra nós. Até ontem a pessoa foi teu amigo, se comeu na mesa dele, andou com ele no carro, confidenciou tantos problemas da igreja. Amanhã, por uma pequena falha que ele cometeu, você chega e chuta. Não quero mais você. Se isso está acontecendo contigo, meu querido, não tome decisões precipitadas. Shuyanda Ramagá, Turicon Damagai. Alacaçu, Tibanda Ramagai. Andes tu, menei, canta cachoeira ramagas, que quente, ramaganda ramagaçou. Deus está nesse caso que você está preocupado na tua igreja. Deus está no caso, sossega, sossega. Aleluia. Não precisa você deixar alguém engessado.
Não precisa você gelar alguém e deixar no canto. Não. Usa esta pessoa. Usa, ajuda. Jesus morreu pelos pecadores, por aqueles que não prestavam, por mim e por ti. Eu não prestava. Eu era pobre, miserável, desgraçado, caí, vivia no lamaçal do pecado. Mas hoje Jesus me colocou num lugar de honra. Ele me fez. E é Ele que faz aquele que está ao teu lado também. Ele que te abençoa, que abençoa a tua vida, que abençoa, que te dá pessoas para estarem ao teu lado. Então nós precisamos entender, queridos, as situações, os momentos, e a maneira que às vezes Deus permite que aconteça para testar a nossa espiritualidade, a nossa fé, para saber se nós somos mesmo aquele crente, aquele obreiro que tem os frutos do Espírito, a caridade, o gozo, o paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Deus quer me conhecer muitas vezes, e Ele permite que alguém chegue e se levante contra mim muitas vezes, contra você, mas Ele tem a solução para o problema. Ele está nos testando. Então, meu querido, eu creio que esta palavra nesta manhã, queridos, ela é um presente de Deus para alguém nesta manhã. Eu não queria pregar esta palavra. Eu fui para tantos outros textos, mas Deus me levou para esta palavra. E eu não posso correr, porque amanhã Deus pode me cobrar. Então, querido, como obreiros, nós precisamos deixar muitas vezes a soberba de lado. Deixar as nossas razões. Nós somos humanos, queridos. Somos humanos. Nós temos a nossa natureza carnal também. E se Deus me usa, é porque Ele tem misericórdia de mim. Se Deus me dá graça para pregar, para dirigir uma igreja, é porque a sua misericórdia é grande para com a minha vida. Mas a hora que Ele não quiser mais, Ele tira a graça. E aí de uma pessoa sem a graça de Deus, ai de um dirigente de igreja, ai de um pastor, de uma esposa do pastor sem a graça de Deus. Ai de nós, querido. Ai de nós. Então nós temos que agir, queridos, com prudência. Com prudência. Ruth estava para receber uma bênção. Ela contou para sua sogra. Aconteceu assim, o homem me atendeu bem. Fez isso e isso e isso para mim. Filha, sossega. Sossega. Sossega o coração. Querido, sossega. Deus tem bênção para a tua vida. Nós, irmãos, nós somos servos do reino de Deus. Vivemos do reino. Hoje a coisa está difícil, queridos. Amanhã, Deus tem coisa nova para nós. Deus tem coisa nova. Então há momentos que Deus permite que as coisas se compliquem. E quando nós olhamos pela ótica natural, nós avaliamos e não queremos muitas vezes aceitar o que está acontecendo no cenário da nossa vida. E agimos do nosso jeito, nós nos precipitamos e só vamos ver o prejuízo mais tarde. Por que eu agi assim? Por que eu falei aquela palavra numa hora errada? Não podia ter feito. Por que eu agi desta maneira? Não podemos nos precipitar. Daí o prejuízo é grande. Depois nós vamos lamentar, vamos chorar o prejuízo. Então, queridos, há alguns anos atrás, os problemas de crente, os problemas da igreja, eram todos resolvidos na oração. Na oração. A fé era exercitada, tanto na igreja, como nos obreiros. A fé. O povo tinha fé. E hoje a coisa está um pouco diferente. Até entre nós. Quando vem o problema, muitas vezes nós não pensamos em Deus. Pensamos no médico, pensamos na primeira coisa, no advogado, pensamos no fulano, no político que pode resolver o problema. Mas nós precisamos, queridos irmãos, voltar a ter fé.
a entregar a nossa confiança em Deus. Ouvimos a palavra aqui no início do culto, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então o que Josafá fez, queridos? Quando recebeu a notícia, ele era líder de um grande povo, ele estava liderando sobre Judá e Jerusalém. Era um homem temente a Deus, um homem que tinha riqueza em abundância, um homem que era amigo de todos os reis da terra, um homem que agradava o coração de Deus. Mas um dia veio a luta, os amonitas vinham contra ele, e os moabitas. O que ele fez? Quando alguém chegou e disse: Josafá, vem contra ti uma grande multidão, já está perto, Josafá. Primeira reação, ele temeu, mas a segunda reação, ele pôs-se a buscar o Senhor. Ele convidou Judá e Jerusalém e pôs-se a buscar o Senhor, orou ao Senhor. E quando estava em pé no meio da congregação, orando juntamente com a igreja, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor veio sobre um rapaz lá, Azael parece que é, Jaziel, obrigado pastor Paulino, e disse: não temas, ó Judá e Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, porque essa peleja não é vossa, mas é do Senhor. Mas ele estava em pé junto com a igreja orando. É isso que o pastor Isaías está fazendo. Deixou até reuniões da convenção essa semana para estar aqui com a igreja, com o campo de Foz do Iguaçu, desde o Alto da Boa Vista até lá no Carimã, no Rebanço, né? Com todas as nossas igrejas, para estar aqui clamando ao Deus poderoso. Satanás, ele vem com as suas investidas, tem vindo com as suas investidas contra o nosso campo, contra as nossas congregações. Mas aqui está o pastor presidente, aqui está os obreiros, aqui está a igreja orando durante esta semana, e a vitória é grande, queridos. A vitória vai ser grande. Aleluia. Não temas, Judá e Jerusalém, e tu, ó líder, e tu, ó rei Josafá, não temas. E o que Josafá fez? Que ele se prostrou em terra e ele começou a adorar o Senhor. Vamos ver. Segunda Crônicas, capítulo 20. Aleluia. Aleluia. Então Josafá se prostrou com seu rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram seus levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e subiram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo a louvar o Senhor, pôs emboscadas, Deus pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruírem-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram a Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, e no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque para lhe louvarem o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Um culto de ação de graça pelas bênçãos daquela campanha de oração. Aleluia. Quem sabe você criar, pastor Isaías, um culto de ação de graça
pelas bênçãos da semana de consagração. Aleluia! É muita bênção, queridos. O nosso Deus é grande. Aleluia! É o Deus criador dos céus e da terra. Malaquias 3:6, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Fiz promessas a Abraão. Cumpri minhas promessas na vida de Abraão. E cumpra as minhas promessas nas vossas vidas, diz o Senhor para nós nesta manhã. Aleluia! Aleluias! 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 Creia no teu Deus, meu querido. Creia no Deus que te deu esta responsabilidade. Ele toma conta de ti, Ele fortalece as tuas mãos esta manhã. Ele fortalece o teu coração. Descansa nele. Descansa no Senhor. Aleluias. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Tem muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Aleluias. Aleluias. Eu gostaria que você adorasse o Senhor um pouco pelo Deus que você serve. Aleluia. De come de que estuandarabagaçu de mandarai. Fini come canta catirico te molde hai. Eni que tu me tanto haka, sumirande haka, suyandarabagaçu, me de cai. Andiruste que pe comenai. Suyandarabagaçu, me de que. Hai come cantire me go, me aste que. Unikomanaha kutekeshira maga itu kimandahai anistumine keste kanaramagassu anistikete como ho shiriku mihaste que anamakas terimiandestai nimonde hakas umiandestei. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. 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 Sossega. Sossega, filha minha. Sossega, meu filho. Sossega. Boaz está no caso. Sossega. O Deus Criador dos céus e da terra está no caso. Está no caso. A tua bênção será grande. A tua vitória será grande. Em nome de Jesus. Amém.